Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham pelo rádio, pela internet. Satisfação, Marcos, mais uma vez participar aqui do quadro Check-up no rádio. Em seu nome, mandar um forte abraço aí para todos os professores, servidores e alunos do curso de Medicina da Escola Multicampo de Ciências Médicas, crescendo muito, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu sou muito orgulhoso de fazer parte desse crescimento. Vamos aqui falar aqui do nosso tema de hoje, no nosso programa, que é justamente a avaliação global do idoso e o check-up geriátrico. E aí, doutor Belísio? Muito bem, Marcos. A gente sente uma necessidade até de esclarecer melhor a população, a buscar antecipadamente a saúde, né? Não só a geriatria, mas aqui, já que a questão são idosos e pessoas que estão envelhecendo e querem envelhecer com saúde, de educar nesse sentido de se antecipar. Daí o conceito de prevenção, de se prevenir. Tanto se fala, tanto se comenta, e muitas vezes a gente não vê as pessoas efetivamente fazendo o que deve ser feito na prevenção. Muitas buscando fórmulas milagrosas de um comprimido ela conseguir prevenir tudo, e outras negligenciando mesmo por N motivos. A prevenção ela passa desde a prevenção que depende do indivíduo, aquela que ele deve ele mesmo faz, de alimentação, ele faz atividade física, ele procura dormir bem. A prevenção também ela é secundária, aquela que é buscada ativamente. O indivíduo tem que buscar serviços de saúde, no caso o idoso buscar geriatria, a pessoa que está pretendendo envelhecer com saúde, já chegando na terceira idade, para que ele possa solicitar alguns exames e esses exames possam detectar antecipadamente alguma doença, se a prevenção é secundária. E nesse ponto, Marcos, as pessoas tendem a negligenciar essa ida ao serviço de saúde, seja na atenção primária, na consulta no PSF, seja na especialidade, enfim, elas negligenciam e acham e têm essa cultura de que prevenção, de que check-up é simplesmente solicitar uma bateria de exames. E no idoso, na pessoa que está envelhecendo, não é bem assim. Tanto que o tema, a gente colocou check-up e avaliação global do idoso. O check-up geriátrico, ele é exatamente uma avaliação global. Check-up não é só você solicitar exames de sangue, sair solicitando exames à torta e à direita, não. Check-up é você, por exemplo, identificar o idoso com risco de cair. Quantas e quantas pessoas que a gente conhece já na terceira idade que sofreu uma queda, fraturou e nunca mais voltou a andar. Outras morreram depois de uma queda. Outras viveram com muitas limitações. Então isso não tem um exame de sangue que você possa detectar, não. Então você tem que avaliar a marcha do indivíduo, fatores que coloquem ele num risco de queda, avaliar equilíbrio, lógico, pedir exames para ver a densidade do osso, a densitometria. Então, se antecipar, prevenir, fazer um check-up no idoso também você avaliar a mobilidade, você se antecipar a uma depressão. A gente sabe que o idoso ele vai para consulta muitas vezes já com queixa. Deixa para ir quando está doente, não vai sem sentir nada. Eu vim aqui para dar uma geral, fazer um check-up, não estou sentindo nada, mas eu acho que, e aí a gente ativamente vai buscando identificar algumas variáveis que possam colocar ele em risco nos próximos dias, nos próximos anos. Falei da questão da mobilidade, a questão da depressão, a gente busca ativamente, aplica um questionário para identificar exatamente fatores que possam aquele idoso não se dar conta que ele tem um risco de entrar em depressão, ou que ele tem uma depressão e ele não sabe, e isso pode limitar a vida dele
se ele sofrer alguma intercorrência da vida, ele pode ter problemas seríssimos. Ele já deve estar tendo problema de adesão a tratamento, de relacionamento, e ele vai ficando cada vez mais dependente, e os cuidadores vão tendo mais dificuldade. Então, identificar isso antes é de suma importância. Olha a memória, se ele tem algum risco de ter uma demência, como por exemplo Alzheimer, avaliar seu estado nutricional. A gente pega muito idoso que a gente identifica que ele tem carências na alimentação, a gente pede para ele dizer o que é que ele, como é que ele se alimenta, e ele muitas vezes tem uma quantidade de proteína abaixo do que ele necessita usar, e isso, por exemplo, um idoso subnutrido, ele tem mais risco de adoecer, de uma infecção. A imunidade, a famosa imunidade, ela é baixa. Não, mas ele come normal, mas a gente vê que a quantidade de alimentação de determinados nutrientes não está adequada. E isso faz com que ele fique mais vulnerável. Os pacientes subnutridos, eles evoluem com desfechos mais desfavoráveis, morrem mais, internam mais, demoram mais internados, demoram mais a recuperar aquela função que ele tinha antes do internamento. O check-up também passa por uma avaliação dos medicamentos que o paciente está usando. A gente coloca ali, pede para trazer a sacolinha de medicamentos, e aí a gente dá uma olhada no que é que ele está tomando. Então, Marcos, fazer uma avaliação global, esse instrumento que a gente utiliza para, numa primeira consulta, a gente identificar riscos, ou mesmo identificar já problemas de saúde em algumas determinadas áreas do indivíduo idoso, faz parte desse check-up. O check-up geriátrico, ele visa também identificar problemas que estão ali submersos, que muitas vezes o paciente não se dá conta, e só se dá conta quando cai fratura, quando demencia, quando entra numa depressão mais grave, quando está tomando um medicamento que não dá certo misturado com outro e ele sangra o estômago. Além disso, o check-up geriátrico, a gente também inclui a busca ativa de prevenção contra o câncer. A gente pede exames, é um rastreio oncológico também. As pessoas, eu vou fazer meu check-up cardiológico, mas é necessário fazer, na verdade, um check-up geral, né? Um check-up do indivíduo. E esse check-up do indivíduo, da pessoa que está envelhecendo, ele também inclui a solicitação de alguns exames, na própria anamnese, pesquisar alguns riscos, história familiar de câncer. A gente se antecipa, não é só ao câncer de mama com a mamografia, é o câncer de intestino, é o câncer de estômago. A depender da história familiar, a gente solicita, mesmo que o paciente não esteja com nenhum sintoma. Então faz-se também um check-up, uma prevenção do câncer. Então, avaliação global, check-up geriátrico, ele não é só solicitar uma bateria de exames de sangue para que a gente pesquisa, pede exames para identificar algumas doenças. É também botar a mão no paciente, examinar, também solicitar alguns testes, também solicitar exames que busquem antecipadamente a identificação de alguns problemas que venham trazer doenças futuras. Todo dia a gente consegue, eu tenho exemplos de todo dia a gente consegue identificar em algum paciente, seja ele de paciente que veio a primeira vez, ou seja ele de paciente que já é acompanhado, a gente consegue identificar algum risco, a gente consegue se antecipar a algum problema que possa aparecer mais para frente. Consegue num eletro ver alguma arritmia que mais para frente poderia trazer uma morte súbita, poderia fazer um evento mais grave no coração, seja a gente identificando uma lentificação na marcha, seja a gente identificando algum distúrbio do equilíbrio e antecipando um evento mais catastrófico, que seria uma queda, uma fratura. Para algumas pessoas o indicado é a avaliação global, e para outras pessoas o check-up geriátrico resolve, por exemplo? A avaliação, assim, a gente colocou no mesmo tema, mas a avaliação global do idoso, que a gente conhecidamente chama de avaliação geriátrica ampla, nada mais é do que um instrumento, nada mais é do que um checklist, um protocolo que a gente tem
de complementar, e aí a palavra complementar ela é necessária, de complementar a anamnese e o exame físico, ou seja, a entrevista, a conversa, o exame físico, você colocar o paciente na maca, examinar, e esse protocolo, esse instrumento, essa avaliação geriátrica, ela complementa. Ela é feita basicamente com a aplicação de algumas escalas. A gente vai medir a velocidade, como eu falei, da marcha, a gente vai aplicar uma escala para ver o risco nutricional, a gente vai aplicar uma escala, fazer umas perguntas sobre o humor do paciente e identificar algum risco de depressão, ansiedade. Aplica outra escala para a gente ver se esse paciente ele tem algum grau de déficit cognitivo, se ele tem algum risco de demência. Então essa avaliação geriátrica, a avaliação global, é como se fosse um protocolo a mais na consulta para que a gente possa identificar problemas de saúde no idoso que estejam submersos. É como se fosse um iceberg. Ele vem muitas vezes com muitas coisas ali submersas que ele não trazem para a consulta. Então, isso é um instrumento, um protocolo, eu diria, complementar. O check-up geriátrico, assim, não existe. Não, eu vou fazer um check-up. O check-up geriátrico, ele é uma consulta geriátrica. A gente vai avaliar o idoso de maneira a identificar alguma coisa de risco antes que aquela coisa, antes que aquele problema, que aquela doença, que aquela síndrome esteja instalada e causando danos. Então, elas se misturam, né? Elas trazem assim, semelhanças, mas a avaliação geriátrica ampla é como se fosse um instrumento que a gente aplica a cada consulta, buscando identificar problemas que muitas vezes estão submersos. E um dos grandes problemas, Marcos, que a gente identifica é aquele idoso que só quer ir quando está sentindo alguma coisa. E esse idoso, muitas vezes não, sempre a gente tem dificuldade de dar esse acompanhamento. Eu sempre digo que geriatria é uma especialidade de acompanhamento, como a pediatria, que você acompanha aquela criança, você acompanha aquele indivíduo na velhice dele. Então você tem que ter o estado basal dele. O indivíduo que vem com a pneumonia, por exemplo, tá tossindo, eu vou pro médico, veio. Naquela consulta não tem como a gente avaliar uma marcha, porque muitas vezes ele está doente, não consegue nem levantar da cadeira. Tem como a gente avaliar o estado nutricional, porque ele está sem apetite. A gente tem que, num segundo momento, fazer uma avaliação com ele em condições no estado normal dele. Mesmo ele tendo algumas limitações, mas no estado normal. Então, vir para a consulta só quando está doente é um erro da população. Tem que vir, logicamente, né? Está doente, tem que vir. Mas nunca mais vir quando está bem. Eu tenho pacientes há muitos anos que eles só vêm quando estão doentes, e eu sempre peço, vem um dia sem estar doente para a gente poder dar uma avaliada melhor e até mesmo antecipar, fazer alguma coisa que possa evitar que você sempre adoeça e a gente tenha que fazer coisa de urgência. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: doutor Beleza, meu pai tem 78 anos de idade e não gosta de tomar banho, só toma se a gente obrigar. Ele quer saber se é normal isso. Não. A perda do autocuidado, que é quando o indivíduo começa a perder o cuidado com ele mesmo, né? Tomar banho, ele não presta atenção na higiene, não quer fazer a barba, as mulheres não fazem aquela higiene íntima tão rigorosa, não gosta de se alimentar nem aí para estar se alimentando ou não. A perda do autocuidado, ela é um sinal de alerta, Marcos, para uma demência. Quando começa a perder esse autocuidado, a gente tem que estar sempre atento à demência, a um Alzheimer, a alguma outra demência. Mas por outro lado, o que é mais comum quando eles perdem esse autocuidado é a depressão. Tem que ver. Não, será que ele é lúcido? Ele tem alguma demência? Ele não tem alguma coisa a mais que sugira uma depressão? Está se isolando, mais calado, mais irritado, reclamando. Então, o autocuidado pode ser alguma coisa nesse sentido. As mais comuns são essas duas causas: depressão e demência. Existem outras causas de o paciente não querer tomar banho. Por exemplo, pacientes que têm uma demência, por exemplo, uma demência de Alzheimer, já em fase moderada, já evoluída, e eles sentem desconforto na hora do banho,
E esse desconforto faz com que ele, toda vida que vá tomar banho, ele não queira tomar banho, ele se agita. Então, as famílias identificam, meu pai não quer tomar banho, ou minha mãe, ou minha avó, ou meu avô. É uma confusão, é uma novela para ele tomar banho. Nesses casos é porque alguma coisa está incomodando ele não sabe dizer, como ele tem uma demência, não sabe exteriorizar. Às vezes é a temperatura da água, está fria, está quente, é o chuveiro que está muito forte ou está muito fraco, por outras vezes é o cuidador que ele, assim, nesse horário do banho, às vezes faz uma forcinha a mais, ele se sente desconfortável, ele começa a imaginar que aquela pessoa é uma pessoa que traz desconforto e aí ele se agita. Então tem que identificar essas variáveis e tornar o momento do banho uma coisa bastante confortável, uma coisa assim que ele possa ter prazer de tomar banho. No idoso com a demência avançada a gente identifica isso, mas no idoso que ainda não tem uma demência a gente pode pensar em depressão ou que ele está abrindo um quadro de demência. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, doutor Beliz, meu pai sempre foi muito reservado, porém depois de idoso ficou, palavra aqui que fazia muito tempo que eu não via, enxerido, né? Ela quer saber que mudança de comportamento foi essa. Uma pessoa que durante a sua vida foi muito reservado, muito respeitoso, depois da terceira idade ficou enxerido, né? Olha, Marcos, isso muitas vezes é tido como, assim, levado, no caso dela não, mas eu vejo muita gente levando pro lado da brincadeira. Meu avô, não sei quantos anos, e ainda é doido por mulher, ainda minha avó agora, meu avô morreu, ela tá atrás de um namorado e tal. Desinibição sexual é um sintoma comportamental das demências. O paciente, quando evolui com demência, principalmente um tipo de demência, chama demência frontotemporal, embora seja uma demência mais de idosos mais jovens, 50, 60 anos, é uma demência grave, que tem esse sintoma comportamental de desinibição sexual bastante impactante. Demência de Alzheimer também faz isso. Quando é um idoso já mais de 70 anos, a gente já pensa mais em demência de Alzheimer. Uma demência vascular, a pessoa teve um AVC na área que comanda esse filtro social, na área pré-frontal, é a parte do cérebro que freia, tira você de ser um instinto primitivo e coloca você a frear algumas atitudes que são antissociais. Um AVC nessa área tira a inibição do indivíduo e ele começa a ser só instinto. Então, eu citei aqui 3 tipos de demência que pode cursar com desinibição sexual. É comum, é um sintoma. O paciente pode abrir o quadro de uma demência simplesmente com a desinibição sexual e isso tem que ser tratado. Por quê? Hoje a gente vive num mundo onde o assédio é bastante comentado, legitimamente bastante reprimido, e esses pacientes, pela doença, muitas vezes eles assediam um cuidador, podem assediar uma criança, muitas vezes até neto, filho, eles podem, andam assim, pelados dentro de casa, podem andar na rua, eles podem se masturbar em público, então é grave, isso traz um transtorno para a família. Uma pessoa que sempre foi reserva moral, teve um pudor a vida toda e de uma hora para outra ficou desse jeito. Então, é um sintoma comportamental de demência, provavelmente, já que é bem comum no idoso. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Danta, e bom dia, doutor Belício. Doutor, eu gostaria de saber, porque eu tenho 63 anos, eu já estou ficando um pouco esquecida. E às vezes eu vou conversar com uma pessoa, eu fico trocando o nome. No lugar de eu chamar o nome daquela pessoa, eu chamo de outra pessoa. Isso é grave? Isso é grave. A queixa de esquecimento, Marcos, ela é muito comum. Agora não só mais nos idosos, todo mundo hoje em dia tem queixa de esquecimento em virtude da quantidade de informações que a gente tem que gravar. Então, nessa faixa etária, 63 anos, é pouco comum. Semana passada a gente falou de Alzheimer precoce, né? De a doença quando se manifesta antes dos 60 anos.
Então, 63 anos, ali próximo, é pouco provável que seja. A pessoa para pegar o telefone, fazer um áudio desse, ela muito provavelmente ela não tem uma demência, ela consegue gerir a própria vida dela. Ela tem uma queixa de esquecimento. A gente já tem estudos, literatura que demonstram que as pessoas que têm a queixa de esquecimento, elas têm mais demência, elas têm mais Alzheimer lá na frente, independente dessa pessoa ter algum problema agora, mas as pessoas que têm queixa têm essa relação. Então, isso já é por si só uma coisa que requer uma atenção para que ela busque um profissional. Não é grave, mas pode se tornar grave. Nessa faixa etária, como eu vinha falando, a principal causa da pessoa esquecer nomes, esquecer objetos, esquecer o que vai fazer, esquecer o que pediram para ela fazer, é a falta de atenção. É algum problema que atrapalhe a atenção, a concentração. Você para fazer uma coisa, você precisa estar atento e concentrado. Por exemplo, se eu estiver aqui conversando com você e você não estiver atento, concentrado na entrevista, você não vai conseguir dar a dinâmica da entrevista e amanhã você não vai lembrar nem do que eu falei aqui. Mas, se estiver atento e concentrado, vai lembrar tudo que a gente está falando. E o que causa problemas na atenção e na concentração? São doenças, eu diria, que estão relacionadas ao humor. Quais são elas? Ansiedade e depressão. Insônia também causa muito problema na concentração, na atenção. Ansiedade e depressão. Estresse, sobrecarga, várias coisas para dar conta. A pessoa tem uma dificuldade de fazer uma coisa de cada vez. Está muito nervoso, muito ansioso, muito estressado. Isso faz com que ela não se concentre numa determinada coisa e vai fazer as coisas pensando já no que vai fazer, mas na frente não se concentra. Ou está tentando fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo e aquilo ali distrai, aquilo ali não concentra. Então, buscar tratar se for doença, buscar tratar. Mas já comece buscando fazer alguma atividade de relaxamento, melhorando o sono, alguma atividade física, tentando ir uma coisa de cada vez, tentando fazer as coisas concentrado naquilo que você está fazendo. Isso já ajuda a você melhorar a sua atenção. Muito bem, doutor Belísio. Obrigado pela sua participação. Vamos deixar para falar de futebol na próxima terça, porque uma nova fase vem aí, novos tempos, né? Quem gosta de passar é museu, né? Todo mundo sabe o que aconteceu no fim de semana, não dá para ficar aqui agora querendo dar espaço aqui para... Pré-temporada, né? Estaduais. Eu encaro o Carioca como... Temporada agora vai começar. Né? Eu encaro o Carioca como uma fase de treino terrível que nós enfrentamos. Deu para conhecer o time, tem que melhorar. Estadual, todo ano quando se começar o estadual a gente fica com essa história. Não, é pré-temporada quando leva eu fico feliz quando perde aí dá trabalho. Eu fico feliz com o time que se contenta com o estadual. Fazer o quê? Vamos para frente, né? Vem Libertadores aí. Sabemos que temos problemas graves, mas vamos para frente. Muitos problemas graves. Não são poucos, são muitos, né? Um abraço, hein? Um abração, tudo de bom. Abdias, toma aí. Abdias achar que a gente ia passar aqui um tempo todo aqui falando aqui da derrota do Flamengo. Então, eu sou... como é que tá o Botafogo, hein? Botafogo. Até a próxima terça, Marcos. Se Deus quiser. Vamos parar, o Palmeirense está querendo aqui se ver. É verdade. Volto já com mais informações aqui no nosso intervalo comercial, né? Antes tem o doutor, o quadro o Agrônomo Responde com o Genilson Diniz. Bom dia, Genilson. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. No programa desta semana, iremos abordar o cultivo do limão em nossas residências. Assim como outras culturas, como a goiaba, a manga e outras culturas, o limão também se faz necessário que a gente faça o cultivo em nossas residências.